Resenha do TJSC. Começa agora a resenha TJSC com os destaques do Poder Judiciário Catarinense. Candidata aprovada em concurso da PM não pode ser excluída por ter baixa estatura. Mais detalhes com a Gabriela Halpe. A primeira Câmara de Direito Público do TJ manteve sentença que julgou procedente pedido de candidata de participar de processo seletivo para ingresso na Polícia Militar, mesmo com altura inferior àquela apontada como mínima no edital do respectivo certame. A legislação vigente no momento da abertura das inscrições do concurso apontava como necessário a altura de 1,65 m. Sob o argumento de que tal exigência era inconstitucional, a candidata obteve tutela de urgência que lhe permitiu realizar as provas. Na sequência, normativa superior baixou a exigência para 1,60 m. A candidata, com 1,62 m, foi aprovada em todas as etapas que realizou. O desembargador Luiz Fernando Boller reconheceu a exigência de altura mínima como constitucional e adequada para atividade ligada à área da segurança pública. Lembrou ainda que a legislação posterior, ainda que mais benéfica, não pode retroagir para atingir fatos pretéritos, ante o princípio da segurança jurídica. Porém, o magistrado ressaltou o caso em análise por considerar que os requisitos para investidura no cargo público devem ser comprovados na data da investidura. A decisão foi unânime. Justiça condena palhaço Mambembe acusado de violentar adolescentes no Vale do Itajaí. Detalhes com Vitor Sabe. Um palhaço de circo Mambembe acusado de estuprar 2 adolescentes de 12 e 13 anos em cidade do Vale do Itajaí foi condenado a pena de 20 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. A sentença é do juiz Juliano Rafael Bogo. Após denúncia realizada no dia 16 de setembro do ano passado, o acusado foi detido no dia 23 de setembro, quando fazia uma apresentação em uma escola de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ainda na fase policial, a mãe das vítimas contou que ficara com pena de o palhaço ter de dormir em um trailer durante sua estada na cidade, de modo que o convidou a fazer as refeições em sua casa. Logo após, ele começou a dormir na residência. A família, para tanto, dividiu-se em 2 cômodos. No principal, dormia o casal e um filho pequeno. No outro, o palhaço e os 2 adolescentes. Os abusos ocorreriam no período noturno. Uma das vítimas chegou a pedir socorro a uma vizinha, para na sequência contar o fato à própria mãe. O palhaço foi expulso da casa e dele não se teve mais notícia até sua prisão em Minas Gerais. Magistrado catarinense passa a integrar o Conselho Nacional dos Direitos Humanos. Informações com a Gabriela Halpe. O juiz catarinense Márcio Schieffler Fontes foi designado pela ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, para atuar no Conselho Nacional dos Direitos Humanos, como suplente do ministro Mauro Campbell, do Superior Tribunal de Justiça. Com sede em Brasília e parte integrante da estrutura da Presidência da República, o Conselho, que foi reformulado recentemente, é composto de representantes do governo e da sociedade civil, com vistas em promover medidas de proteção dos direitos humanos e apurar eventuais responsabilidades. Suas comissões internas são integradas pelos titulares e suplentes, além de outros especialistas, e abrangem diversas áreas como segurança pública, execução penal, liberdade de expressão e etc. A força feminina é cada vez mais expressiva no poder judiciário catarinense. Elas alcançam folgada maioria entre os servidores e já ultrapassam 1/3 dos magistrados. Entre os 6.560 funcionários do judiciário, 4.005, ou
60% da força de trabalho são do sexo feminino. No decorrer da história desta instituição secular, que completou 125 anos de existência em outubro do ano passado, o tribunal só foi contar com uma mulher no seu quadro de desembargadores a partir de 15 de outubro de 1975, 84 anos após a instalação do Judiciário Catarinense, com a posse da desembargadora Tereza Grisólia Tang. Ela viria a ocupar também a presidência da Corte em 13 de dezembro de 1989 para concluir o mandato do desembargador Nelson Conrad, aposentado compulsoriamente naquela data. A desembargadora Tang, até então vice-presidente, ocupou o mais alto cargo do Judiciário Catarinense até o dia 5 de março de 1990. Logo depois, a magistrada também se aposentaria. Hoje, no quadro de desembargadores do TJ, são 7 mulheres e 62 homens. Com a posse dos novos integrantes da Corte Estadual, serão 10 mulheres e 70 homens. Tribunal condena 34 integrantes da facção criminosa apenas que ultrapassam 287 anos. Vitor Sabe. A segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, em apelação sobre a relatoria do desembargador Sérgio Rizelo, confirmou sentença da comarca de Camboriú que condenou 34 homens acusados de integrar o primeiro grupamento catarinense, o PGC, a 287 anos de reclusão em regime inicialmente fechado. Foram em curso na união de agentes para a estruturação do crime organizado. O Ministério Público formulou denúncia também por associação para o tráfico de drogas, porém não apresentou provas suficientes para sustentar condenações desta natureza. O relator, desembargador Sérgio Antônio Rizelo, fez questão de elogiar o esforço e a dedicação da juíza Nayara Brancher, dos promotores e procuradores e dos policiais que se envolveram diretamente em todo o processo que culminou nas condenações agora confirmadas. Perícia é dispensável para recebimento de denúncia de crime nas relações de consumo. Gabriela Halpe. A 4ª Câmara Criminal do TJ determinou que juízo de comarca do Alto Vale do Itajaí aprecie denúncia contra um supermercado acusado da prática de crimes nas relações de consumo. O estabelecimento foi flagrado em ação conjunta de fiscalização da Vigilância Sanitária Estadual e Municipal, do Ministério da Agricultura, da SIDASC, da Polícia Militar e do Conselho Regional de Medicina Veterinária, com produtos vencidos em estoque e armazenados em temperatura fora da indicada pelo fabricante. Ao formalizar a denúncia, o Ministério Público Estadual especificou os produtos, entre eles vários tipos de carne e produtos alimentares industrializados. A peça acabou arquivada por falta de laudo técnico. Na apelação do MP, o desembargador Roberto Lucas Pacheco, relator do recurso, acolheu a argumentação de que a configuração do delito praticado pelo acusado prescinde da realização de laudo pericial, pois se trata de perigo abstrato ou presumido. Segundo o entendimento do magistrado, basta que o produto esteja fora do prazo de validade ou em desacordo com determinadas normas, para que seja considerado impróprio ao uso e consumo. A decisão foi unânime. Vara da Família e Instituto vão promover mutirão de reconhecimento de paternidade em Lages. Vitor Sabe tem a informação. A Vara da Família da Comarca de Lages e o Instituto Paternidade Responsável realizam neste mês mais um mutirão para o reconhecimento espontâneo de paternidade. O evento será realizado no dia 25 de março. A ação, que conta com o apoio do juiz Alexandre Takashima, faz parte do projeto do Instituto e também se destina ao recebimento de novas solicitações e esclarecimento de dúvidas. Além do atendimento que será realizado, apoio psicológico estará disponível para as mães e crianças. Participam familiares de crianças e adolescentes ou mesmo de adultos que não têm o nome do pai no registro de nascimento, bem como os supostos pais dispostos a reconhecer. No
quadro Entrevista, o jornalista Vitor Sabe conversou sobre reprodução assistida com a técnica judiciária auxiliar Franciele Pizeta Secchini, da comarca de Maravilha. Ela é a autora de um livro sobre o assunto. Acompanhe um trecho da entrevista. Para começar, eu gostaria que você nos explicasse o que é uma reprodução assistida homóloga pós-mortem. Olá, Vitor. Bom, o tema parece bastante complexo e assusta um pouco pelo tamanho de reprodução assistida homóloga pós-mortem. Então, o ideal seria destrinchar por terminologias para facilitar a compreensão. Começando por reprodução assistida. O que viria a ser a reprodução assistida? Um conjunto de procedimentos que visa auxiliar na procriação, quando um ou ambos os cônjuges, no caso, teriam algum problema de saúde ou de infertilidade, alguma coisa que dificulta a procriação pelo meio natural. A reprodução assistida, ela tem várias técnicas, ela é classificada de acordo com a origem dos gametas, no caso homóloga ou heteróloga. Aí já vemos reprodução assistida homóloga. Homóloga seria quando é utilizado o gameta masculino e o gameta feminino do casal que realmente vai assumir a paternidade e a maternidade daquela criança. E a heteróloga, que não é o tema, mas só para explicar, seria quando é utilizado um ou ambos os gametas de terceiros. E outra classificação seria conforme o local da fecundação, que pode ser in vivo, no corpo da mulher, ou in vitro, que seria a forma extracorpórea, ou mais especificamente em laboratório. Dentre técnicas de reprodução assistida, que são muito utilizadas, nós temos a fertilização in vitro, a inseminação artificial, transferência intratubária de gametas, transferência intratubária de embriões, transferência peritoneal de gametas. Então, no livro é abordado especificamente a fertilização in vitro e a inseminação artificial, que são justamente as técnicas mais conhecidas e as mais utilizadas. E existe ainda a última parte do tema, pós-mortem. Pós-mortem seria o momento em que é realizada a reprodução assistida. Pós-mortem seria após o óbito do marido. A reprodução assistida, no caso, ocorreria com o embrião criopreservado ou com o espermatozoide criopreservado do marido após o falecimento dele. Essa foi mais uma edição da resenha TJSC. Apresentação Marco Aurélio Gomes. Participação de Gabriela Halpe e Vitor Sabe. Textos e supervisão, assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Até breve.